Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 38 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Vocês sentem que então o cliente de fora acaba tratando melhor vocês? Assim, eu gosto bastante dos meus clientes de fora. Cliente de fora que vem procurar fornecedor de países em desenvolvimento, eles querem pagar menos. Se eles quiserem pagar um valor alto, eles... Então tá, pessoal, apresentando as tripulantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico. Formando a mesa hoje aqui está a ilustradora Andressa Meissner. É isso, Andressa? Tudo bom, Andressa? Tudo bem, Andressa Meissner. Meissner, assim? É, super alemão, um pouco chato de falar, mas... Oi, pessoal, tudo bem? É isso aí também. Aqui com a gente a ilustradora Tati Hart. E aí, Tati, tudo certo? Oi, gente, tudo bem? E essa dupla tá aqui hoje pra falar sobre como internacionalizar a carreira de freelancer. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Você já faz parte da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico, meu jovem? Não? Então ajude o Aparelho Elétrico a sobreviver e a continuar publicando conteúdo relevante, meu caro. Você pode apoiar com R$1 por mês, R$1, meu jovem. Mas contribuindo com R$5, você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook e a outras recompensas também. E aqui já vai o meu boas-vindas oficial para quem chegou este mês na Liga 220. Primeiro mês aí, estamos inaugurando, ó. Grande abraço para Álvaro Chaves Neto, Alvaron, Ana Clara Alves Ribeiro, Carolina Machado, Cristiane Rabaioli Prestes, Dani Lima, Felipe Justino, Igor Bachmann de Mello. Olha aí, o Igor Bachmann tem um sobrenome tipo Henrique Porman. Tem também o João Vitor Dias, José Felipe dos Santos, Leandro Silva, Luísa RVH, Márcia Breda Borguesan, Marcos Oliveira, Sebastião Baltazar, Wesley Macente e William Souza. É essa galera, ó. Se junte a esse time, caro ouvinte. Faça parte da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Para saber mais, vai lá no aparelhoelétrico.com/seja da liga. Não perca nossas atualizações de vista, meu caro. Cadastre seu e-mail lá na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim é garantido que você vai ficar sabendo quando sair conteúdo novo. E você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Que tal, hein? Tá de bom tamanho? Então corre lá, velho. E dito isso, né, já vamos aqui para os comentários. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse podcast, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse podcast e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances de ele ser um dos mais votados e então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, velho. Vai lá, pega umas dicas com a galera que tá comentando e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. E o assunto do podcast anterior foi home office, os desafios de trabalhar em casa. E quem ranqueou alto nos comentários foi a Estela Cavalcante. Amei esse podcast. Estou trabalhando como freelancer home office há 1 ano e 2 meses. E cresci muito como profissional nesse tempo. Mais do que em toda a minha carreira. Acordo às 5 da manhã e simplesmente amo, me sinto viva. Olha, eu gosto de acordar cedo, Estela, mas 5 da manhã é pra judiar o cara, né? Tudo isso é um desafio, mas é muito mais gratificante. Quando saí da agência que trabalhava, estava muito insegura e vivi na base do seguro-desemprego, torcendo pra dar certo. Mas com 6 meses também consegui já pagar as contas. Investi caro em um desktop e uma cadeira boa também. Não tem lugar melhor para render do que no meu cantinho. O Pomodoro ajuda muito, principalmente em semanas de muito trabalho. Tenho aprendido a lidar com a culpa e lidar com a inteligência emocional para saber como conciliar o pessoal e o profissional. Enfim, muitos assuntos que permeiam o trabalho home office. Mas vamos aprendendo todos os dias a sermos ser-humaninhos melhores. É isso aí, esse é o comentário da Estela Cavalcante. Isso aí, Estela. Como é que tu falou aqui, né? Que tu cresceu muito mais como profissional
profissional nesse tempo. Eu concordo muito, assim, eu depois que fui trabalhar de forma independente, eu passei a entender melhor os meus chefes, acho que até comentei isso nesse podcast, né? Já faz um tempinho que a gente gravou, mas se eu não me engano eu comentei isso nesse podcast. Comecei a entender muito melhor os meus chefes, comecei a entender o processo de uma agência de propaganda, o processo de liderar, né? De quem lidera uma empresa, como é que lida com as adversidades, né? Quando a gente vai trabalhar como freelancer, a gente começa a entender todo esse processo, né? A gente sai daquele ponto final ali, digamos, que é a linha de produção de uma agência, de uma empresa, tu tá só ligado, quando tu trabalha numa agência, tu tá só ali ligado na produção, né? Então tu só olha para aquilo que tu tem que fazer no teu dia a dia. E quando tu vai trabalhar de forma independente, tu te conecta com todas as áreas de uma empresa, né? Então amplia o teu horizonte, né? E eu concordo contigo, a gente evolui muito como profissional. Eu tenho certeza, se hoje, por alguma aventura, eu tivesse que voltar a trabalhar numa empresa de alguém, trabalhar como um funcionário, eu tenho certeza que a minha visão e o meu desempenho como funcionário seria muito diferente. Eu tenho agora um entendimento, né? Uma consciência do que é um business muito diferente, com certeza. A gente cresce pra caralho trabalhando como freelancer. Muito legal o teu comentário aí, Estela. E outra coisa que eu queria comentar é a questão desse medo, dessa insegurança, né? Eu vi que mais pessoas comentaram lá nos comentários do Aparelho Elétrico, lá no post do podcast passado. Um dos maiores medos de trabalhar como freelancer é a insegurança, de não conseguir pagar as contas e tal, né? Então a dica que fica pra esse pessoal e pra todo mundo que tem, com certeza, todo mundo que trabalha como freelancer tem esse medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, mas a questão aqui eu acho que é procurar por FII mensais, né? Procura por contratos de FII, aqueles trabalhos recorrentes que todo mês o cliente pode querer. Então já firma um contrato com ele, todo mês vai me pedir isso, todo mês vai entrar R$200, ou todo mês vai entrar R$500 desse cliente, ou R$1.000, dependendo do tipo de trabalho que tu exerce aí. Então tu já consegue te organizar, já sabe que essa grana vai entrar, respira com mais calma e também te organiza. A dica também é te organizar pra economizar essa grana, né? Um pedaço dessa grana, 10%, 20%, conforme a tua situação permitir. A dica é essa, é contratos de FII mensal pra poder se organizar, respirar com mais calma, economizar esse dinheiro pra posteriormente investir esse dinheiro também com sabedoria pra trabalhar mais por prazer e menos por obrigação, né? Que é o que todo mundo quer, né? Conseguir trabalhar mais por prazer e menos por necessidade, né? Belo comentário aí da Estela Cavalcante. Então é isso, vamos seguindo em frente aí. Tem o comentário também da Su Carvalho, grande Su, fazia um tempinho que não comentava, hein, Su? A Su diz o seguinte: adorei o programa, salve, salve meninas empreendedoras. Eu confesso que porventura trabalho pela madrugada, mas isso só acontece quando estou tendo problemas de concentração durante o dia. Moro num condomínio de mini casinhas. Escuto muito choro de criança e latido de cachorro durante o dia. Algumas vezes eu consigo ignorar, porém quando isso se torna impossível, eu faço as atividades de suporte, como por exemplo e-mail, orçamento e alterações, até umas 15 horas. Durmo até umas 18. Acordo para jantar, ver uma série ou filme, perguntar como foi o dia de trabalho do meu noivo, entre parênteses, relações pessoais, amigos, não ignore-as. Às 10h30 começo a criar e durmo perto de umas 2 horas da manhã. Funciona por enquanto. Fato importante, eu sinto muita falta da minha janelona de 3 metros de largura do meu apartamento em Recife. Por incrível que pareça, estar de cara para a luz do sol com carros passando na avenida me deixava muito mais empresária gente grande e eu tinha mais boas ideias. Estou me readaptando com minha parede de mini residências do Sudeste brasileiro. Não se pode ter tudo. É o comentário da Su Carvalho. Essa questão que tu falou do horário de trabalho é bem importante, né? Porque, se eu não me engano, nesse podcast a gente falou muito sobre que não adianta você trabalhar em horários muito alternativos. Provavelmente os clientes vão te mandar e-mail no horário comercial, né? Então tem que estar disponível ali no horário comercial para poder responder esses e-mails e ter agilidade na comunicação com o cliente. Não adianta, às vezes o cliente tá com alguma demanda meio urgente ou precisa de um feedback meio rápido, e se tu estiver dormindo durante o dia, tu só vai poder responder quando tu começar a trabalhar no teu horário aí, na madrugada e tal, e de repente o cliente só vai ver muito tempo depois que ele te enviou esse e-mail, né? E aí ele pode começar a ficar meio irritado e descontente com essa parceria, né? Então o interessante é fazer aqui, a Su deu a sugestão dela, que eu acho válida também, que é legal, porque ela pega pelo menos aqui o horário da manhã, começa a parte da manhã e vai até as 3 da tarde fazendo isso. Então ela já pega o horário da manhã, se por acaso chegou algum e-mail, algum cliente, ela já consegue responder nesse horário, depois tira uma soneca e volta a trabalhar às 10h30 da noite ali, vai até as 2, que acho que é um horário bem interessante, acho que pode funcionar também, vale a pena pensar nisso. Se o barulho
barulho tá grande, né? Como a Su comentou aqui, realmente. Eu também aqui tem dias aqui no meu apartamento que o prédio tá sempre em obras, assim, né? Tem dias não, já faz um bom tempo que o prédio tá em obras, assim. Ou é o apartamento do lado, ou é o de baixo, ou é a entrada aqui do condomínio, ou de repente é o prédio da frente. A barulheira come solta, assim. E tem dias que é difícil de se concentrar, porque a bateção é grande. E eu sinto que aí, a partir das 7 da noite, das 8 horas da noite, assim, eu sinto que ficou uma calmaria e fica uma beleza pra trabalhar nesse horário, assim, porque daí não tem nada tirando a tua concentração. Então, acho válido também trabalhar, assim, em horários alternativos, mas é bom não se descolar totalmente da realidade do horário comercial, porque os clientes podem te precisar ali e acho que vale a pena ficar à disposição também pra sanar as urgências que possam vir a surgir, né? Esse é o comentário da Su. E tinha uma outra coisinha que eu queria comentar aqui sobre o comentário da Su, que é a questão do janelão, né, Su? Isso aí é muito interessante mesmo, hein? Eu já comentei, acho que lá na fanpage do Aparelho Elétrico. Se você não tá na nossa fanpage do Aparelho Elétrico, vá pra lá, facebook.com/aparelho elétrico e participa lá das nossas conversas por lá também. E tem essa questão do sol, que pra mim também é importante, né? A Su comentou aqui, por incrível que pareça, estar de cara para a luz do sol com carros passando na avenida me deixava muito mais empresária, gente grande, e eu tinha mais boas ideias. Eu preciso de sol, eu particularmente preciso de sol, isso que eu tava dizendo da fanpage do Aparelho Elétrico. Comentei lá uma vez que preferia trabalhar em dias de sol do que em dias de chuva, que teve uma época que aqui em Porto Alegre choveu assim por dias a fio, e a minha produtividade caiu muito assim, porque eu não sei, eu acho que quando tem sol lá fora me dá um ânimo diferente pra trabalhar assim, me dá uma energia, não sei como explicar isso, mas me dá mais motivação quando tem sol lá fora do que tem chuva. E engraçado que isso varia de pessoa pra pessoa. Quando eu comentei isso lá na fanpage, muita gente falou: eu não, se tá rolando sol lá fora, eu quero ir pra fora e aproveitar o dia e não perder o dia trabalhando. E é curioso, né? Eu gosto de trabalhar, pra mim não é perder o dia trabalhando, é uma coisa, sou meio workaholic, assim. Interessante, como varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que gosta de trabalhar em dias nublados, assim, pra mim já não funciona. Pra mim, dia nublado é pra dormir, fazer alguma outra coisa ali, ficar mais de bobeira. É importante, no meu caso, o sol aí, né? Então eu e a Su, a gente se fecha aí nesse quesito aí do sol e do janelão também. Pra mim é importante ter uma janela bacana, entrando uma luminosidade legal no ambiente de trabalho, né? Eu morei, antes de morar nesse apartamento que eu moro hoje, eu morei num apartamento que ele dava de fundos pra outro prédio. Não batia sol, praticamente não batia sol. Tinha uma época do ano que batia um filetinho de sol, assim. E eu posso dizer que era bem mais deprê trabalhar lá, assim. Quando eu olhava pela janela, eu só via o concreto do prédio do lado, assim. E hoje eu já tenho uma pequena vistazinha. Pra mim faz total diferença. E essa luminosidade aí que vem, essa luz natural, é bem importante pra minha produtividade. Douglas Fieldhouse, grande Douglas. Caraca, serviu como uma luva pra mim. Sempre quis trabalhar em casa, mas como moro com meus pais e irmãos mais novos, ouço o tempo todo que isso é uma péssima ideia. Agora, nas férias da faculdade, usei meu tempo em casa para provar para mim mesmo que é possível sim. Coloquei como um dos meus objetivos em 2018 me tornar freelancer e sair do meu emprego. Quero ter mais tempo para viver, entre aspas, diz o Douglas aqui. Sinto que perco muito tempo trabalhando em uma empresa das 8 às 18. Vou seguir ouvindo os episódios do Aparelho Elétrico, que na minha opinião é um dos melhores e mais inspiradores no Brasil. Acho que com as dicas de vocês eu consigo alcançar meu objetivo. Um abraço, ó. Eu vou repetir essa parte aqui, ó. Vou seguir ouvindo os episódios do Aparelho Elétrico, que na minha opinião é um dos melhores e mais inspiradores no Brasil. Grande Douglas, muito obrigado, Douglas, pelo comentário aí. Cara, aqui tu disse: como moro com meus pais e irmãos mais novos, ouço o tempo todo que isso é uma péssima ideia. Tu escuta dos teus parentes, mesmo dos teus pais e irmãos, que isso é uma péssima ideia, ou dos teus amigos? Quem é que comenta que é uma péssima ideia isso? Pode ser que vem dos coroas, né? A gente, inclusive, deu uma pincelada nisso lá no podcast, falando a respeito do preconceito, que pessoas pensam: vai trabalhar em casa, não é legal e tal. Isso aí é pra quem não gosta de trabalhar, né? As pessoas ainda olham com o nariz um pouco torcido. Tem uma parcela ainda que encara com um certo preconceito isso de trabalhar em casa ainda, né? Pessoas mais conservadoras, eu acredito sim que ainda acham que isso não é um trabalho sério. Mas com certeza, Douglas, é um desafio trabalhar em casa, assim, se tem muita gente por perto. Isso aí, com certeza, tem que ter um foco incrível, né? Tem que conseguir prender a atenção no teu trabalho de uma maneira meio Jedi, assim, pra tu conseguir fazer o teu dia render. Cara, muita gente em casa, porra, é complexo.
espero que tu pelo menos tenha aí um quarto onde tu pode te fechar, te encerrar ali, que as pessoas percebam, opa, agora o Douglas tá no quarto ali, tá trabalhando, não vamos atrapalhar, né? Tá no escritóriozinho dele ali dentro de casa, né? Isso é importante aí. Cara, como todo começo, né, as pessoas, eu acho que tem todo projeto no começo, tem uma época assim, que é a época do convencimento, que é aquela época onde as pessoas te olham assim meio desconfiadas, né? Será que isso aí vai dar certo? O Douglas tá trabalhando em casa agora, mas isso aí é fogo de palha, amanhã ou depois ele vai parar, ele não vai aguentar nisso aí, vai procurar um emprego de verdade, né, que as pessoas dizem aí. Então tem essa época do convencimento, que pode durar pouco tempo, e logo as pessoas se convencerem de que isso não é fogo de palha, é sério mesmo, ou pode demorar muito tempo, né? Eu vejo, por exemplo, que o aparelho elétrico agora, depois de 3 anos, as pessoas começam a olhar e perceber e percebem o aparelho elétrico como um projeto sério. Então depois de 3 anos, né? Tinha muita gente que ainda, isso é fogo de palha aí, as ideias do Henrique e tal, e logo não vai mais existir. Mas tá aí, tá existindo. Então segura as pontas firme aí, Douglas, e tenta lidar com a situação, cara. Resiliência numa situação como essa é importantíssima, cara. Importantíssima e boa sorte pra ti, Douglas. E era isso, esses foram os comentários, então. E esses, então, foram alguns dos comentários sobre o episódio número 37, Home Office, os desafios de trabalhar em casa. Se você quer conferir mais comentários da galera, ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Home Office, os desafios de trabalhar em casa, e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, vamos pra pauta de hoje. Ganhar uma moeda mais valorizada que o real é o sonho de muito profissional independente. Mas como conseguir clientes no exterior, estando aqui no Brasil? Como fazer para receber os pagamentos? Como lidar com alguém que não fala a mesma língua que você e que ainda opera em um fuso horário diferente? A gente vai tentar responder tudo isso e um pouquinho mais no episódio de hoje. Então, gurias, eu acho que para começar o papo seria legal a gente contar como foi a primeira experiência, como que surgiu o primeiro cliente de vocês. Começar esse papo com a Tati. Tu lembra quando foi, em qual situação que surgiu o primeiro cliente gringo? Lembro perfeitamente. Foi bem no começo da minha carreira como freelancer. Eu fiz o cadastro no Upwork, né? Que é aquela plataforma de freela mundial. E como eu tava meio perdida, sem saber o que eu tava fazendo, eu só fui aceitando o que aparecia, né? Aí o primeiro job que eu peguei foi com uma americana que fazia serviços de turismo pra Cuba. Aí ela queria ilustrações pro site dela. Ela me pagou, acho que $50, assim. Eu fiz 6 ilustrações pequenas e ela me pagou $50, mas foi o suficiente para o começo, assim, pra mim, na carreira mais internacional, né? Que ela me deixou um review legal, bacana ali, então foi abrindo portas pro resto das coisas acontecerem. Quando é que foi isso, Tati? 2015, eu acho. Já estamos em 2018 e já tá fazendo 3 anos. E isso, tu pensou assim, tipo, não, eu vou me cadastrar lá no Upwork porque eu quero receber em dólar, eu quero receber em uma outra moeda, eu quero trabalhar com cliente gringo, ou foi meio que ao acaso, assim? Na verdade, eu queria, porque eu gosto muito de conversar com outras culturas e coisas assim, né? E também eu pensei que ia ser muito bacana fazer contatos fora do Brasil, então foi por isso que eu comecei. Aí eu encontrei o Upwork, eu tava pesquisando sobre plataformas e tal, aí me cadastrei. Foi isso. Ah, legal. E pra ti, Andressa, como é que foi? Então, a minha, eu até tava pensando aqui como que exatamente eu tinha começado. E, na verdade, eu ia comentar que tinha sido uma oportunidade pelo Upwork. Eu conheci a Tati me indicou o Upwork. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, mas na verdade não. Um pouco antes disso, eu tava em grupos no Facebook. E eu tinha acabado de me tornar freela. E tinha acabado de optar em focar em ser freela de ilustração. Mas eu ainda tava ambos os lados, né? Tanto design quanto ilustração. E aí, muito aleatoriamente, num grupo de Facebook de design, um sueco pediu algumas ilustrações para... Quando a gente compra fonte no MyFonts, tem umas aplicações das fontes ilustradas, com alguns cards que ficam aparecendo. E era basicamente ilustração para aquilo, assim. Mas foi divertido, porque eu gosto bastante de trabalhar com lettering, então ele me deu as fontes e a gente conseguiu trabalhar bem legal, e ele me pagou até razoavelmente bem, e foi uma experiência bacana, assim. Foi a minha primeira experiência. Foi quando abri o PayPal, inclusive. Foi quando eu descobri que existia um mundo internacional. Foi essa experiência. Ah, que legal. Foi meio que ao acaso. E tu falou que ele é sueco, isso? Sueco.
Sim. Imagino eu que vocês se comunicavam em inglês, é isso? Sim, nos comunicávamos em inglês pelo Facebook. Esse não foi pelo Skype. E foi um job bem tranquilo, durou uns 2 meses, que foram 4 ou 5 tipografias, e cada tipografia eram 5 ou 6 cards desses ilustrados. Ele pagava até um preço legal, assim, e era em euro. Então, receber em euro é sempre uma alegria. E foi bem divertido, assim, foi uma experiência bacana. Ele sumiu da mesma forma que ele entrou. Desapareceu. Entrando um pouco mais no detalhe, assim, como que tu conduziu o job ali? Ele apareceu no Facebook e tal, fez a proposta do job, tu aceitou o job, como é que tu conduziu a coisa toda? Assim, mandou uma proposta por e-mail? Mandei. Eu costumo trabalhar com uma proposta por e-mail, então ele tinha colocado um anúncio, era um grupo de design, na verdade era um grupo brasileiro, então provavelmente o cara devia estar procurando alguém que cobrasse menos que em euro, talvez. E aí, enfim, mandei um e-mail para ele, conduzimos a proposta por e-mail, e aí o combinado era que a cada uma que eu mandasse, ele me pagaria, justamente por esse um pouco de medo do calote. Mas acho que depois da primeira fonte feita, ele foi bem tranquilo, assim, a questão do pagamento, me pagava tudo na hora, assim, tipo, daqui a algumas semanas, ou enfim. E aí a gente fez um cronograma para uns 2 meses, mas também, da mesma forma que entrou, a gente parou de trabalhar juntos e aí foi. E sumiu, né? Engraçado, e aí tem essa barreira da língua, né? Às vezes muita gente quer trabalhar pro exterior, mas, eu não sei inglês, não sei espanhol, né? Imagino eu que o cara sabendo inglês e espanhol, ele já consegue cobrir boa parte aí, né? Pô, sabendo inglês já... Eu acho que com inglês você consegue cobrir tudo, basicamente. Uhum. Que a minha segunda experiência foi um livro que eu fiz para uma editora indiana. O texto veio em inglês, eu me comunicava, toda a negociação foi em inglês, a gente tinha alguns calls por Skype, mas tudo conduzido por e-mail, etc. Tudo em inglês, assim, tranquilo. Acho que com o inglês o céu é o limite, porque fica mais fácil. É engraçado, eu tava comentando com vocês em off ali também, né, a questão do inglês, que lá na Austrália, quando eu fui pra Austrália, eu coloquei o meu site todo em inglês também, né, eu criei um site igual, porém com a língua inglesa, né, e eu só troquei, o SEO já tava funcionando todo por inglês e tal, então alguns clientes começaram a me encontrar no Google, né, e aí eles entravam em contato, alguns mandavam e-mail, formulário de contato e tal, e aí eu me sentia confortável, né, pra responder e tal ali, porque daí tinha tempo pra pensar, tu podia ir num translator ali, se não sabia direitinho como escrever e tal, mas tinha alguns que ligavam direto, assim, né, rolava, assim, uma insegurança de falar em inglês com um cliente que tu não tá vendo, uma coisa é tu falar com uma pessoa que tá na tua frente, tu conversando em inglês, porque daí tu faz algumas expressões, tu vê se a pessoa tá entendendo o que tu tá falando, se as palavras estão entrando na cabeça, né, e no telefone pra mim sempre foi muito complicado, assim, e eu queria saber de vocês como é que é isso, assim, acho que quem quer internacionalizar a sua carreira tem que saber um outro idioma, mas não precisa ser tão fluente falando, né, no speaking, né, tu pode ser no writing ali, pelo menos num primeiro momento, se comunicar por Messenger, por, sei lá, Facebook, por e-mail mesmo, né, não precisa necessariamente conversar, ou vocês acham que isso aí é, de fato, tem que saber falar mesmo, Tati? Me ajuda aí. Não, cara, no começo eu não fiz nenhuma ligação por Skype, nada, foi tudo por texto. Eu prefiro 1000 vezes por texto também. É porque texto a gente revisa, né, a gente vê se tem algum errinho, alguma coisa, e não gagueja. Eu acho muito mais fácil falar inglês com uma pessoa pessoalmente do que falar por vídeo ou por telefone, por exemplo. Eu não sei o que acontece comigo, assim, por vídeo eu travo. Por vídeo eu não sei o que acontece com... Eu não sei se... Bom, meu inglês ele deve estar um pouco travado, mas eu sempre tenho essa sensação que eles estão fazendo esforço pra me entender, porque eles ficam com uns olhinhos cerrados, assim, aquela coisa meio tipo, merda, eu não tô me fazendo entender. Mas eu já tive que fazer muita chamada pro Skype, tanto que me ajudou muito a melhorar o meu inglês, né? Trabalhar com o pessoal de fora. Depois de um tempo, assim, a gente vai perdendo o medo, assim. Ano passado mesmo, né? 2017, eu fiz muita chamada pro Skype, porque eu já tava, tá, beleza, mais uma chamada. Nem ficava mais nervosa, falava de boas. É questão de prática mesmo. E tem a diferença de tu falar, quando tu tá falando com uma pessoa que nem no caso da Andressa, tava falando com um sueco, né? Tipo, lá os caras, acho que eles são educados também em inglês, né? Mas tem um idioma sueco. É sueco mesmo que eles falam? É sueco, mas eles também falam acho que toda a Escandinávia ali, eles têm... Inglês é praticamente a segunda língua, tipo, oficial, assim. Falam perfeitamente. Eu me lembro que eu me sentia muito mais confortável pra falar com uma pessoa que não
não era nativa do inglês. Aí eu falava em inglês com a pessoa, mas sabia, ela também não é nativa, então tá tranquilo, posso cometer erros aqui. Eu tenho também uma questão, essa coisa de falar com quem não é nativo, porque o inglês é muito próximo do seu. Por mais que você tenha ali aquela dificuldade, os níveis, etc. Mas quando a pessoa é nativa, por exemplo, um americano de Los Angeles, eles têm aquela questão das gírias, das expressões que são muito típicas do sotaque, que é muito próprio da pessoa, e eu tenho uma dificuldade incrível com os sotaques americanos. Nossa, eu sou exatamente o contrário, gente. Eu não consigo conversar direito com pessoas que não são nativas. Eu acho 1000 vezes melhor conversar com um americano. Americano, né? Tipo, não britânico ou australiano, assim. Porque eu tenho muito mais facilidade com o sotaque americano. Deve ser porque eu, sei lá, eu assisto muitos seriados, né? Aí eu tô acostumada com o sotaque americano. Eu acho muito mais fácil entender, como eu já conheço as expressões e tudo mais. Eu tive uma cliente francesa, daí ela me ligava, assim, de vez em quando. Daí eu ficava assim, meu Deus, o que de acho que essa guria tá falando, cara? Eu não conseguia entender com aquele sotaque francês. Eu ficava nervosa porque eu não entendia o que ela falava. Ficou bem confuso. Tem esse lado, né? Porque daí se o sotaque da outra pessoa tá muito carregado, aí, porque eu me sinto mais à vontade, porque eu sei se eu não preciso falar um inglês, né, world class, né? Tipo, um inglês topzera, master. Eu vou falar o inglês moleque, o inglês cachorro das ruas, né? Que talvez a pessoa entenda, né? É mais uma questão de segurança minha, assim. Não, eu falo inglês tranquilo, posso cometer erros, né? Porque eu sei que ele que o não nativo vai me entender, porque ele também vai errar. Só que o problema é se o nível dos ingleses tá muito dispar, né? Também tem isso. Não adianta tu conversar com quem não é nativo e o inglês dele tá muito cachorro, né? Aí tu não vai entender, né? Tá muito carregado, né? Mas, então, cara, eu aprendi que o pessoal nativo, eles são muito compreensíveis se você comete erros de inglês. Eles querem se comunicar, eles não estão ali te julgando o teu inglês, entendeu? Eu tinha muito medo no começo, assim, que fazer reunião, porque eu falava, ai meu Deus, eu cometi um monte de erro de inglês, eles vão ficar me julgando, não sei o quê. Aí meu namorado falou, não, mas eles não estão ali pra julgar o teu inglês, eles só querem passar o briefing. Estão julgando o teu trabalho, não o teu inglês. O importante é só se comunicar. Aí eu pensei, não, é tão óbvio isso, né? E a gente fica assim, porque a gente acaba se travando justamente com isso. Eu prefiro escrever e eu nem recorro tanto ao Google Tradutor, mas quando eu vou falar, eu fico nervosa falando normalmente o português, já, especialmente no telefone. Então, o inglês, ele tem uma carga um pouquinho extra nesse sentido. Mas é engraçado que a gente se cobra muito, né? Porque, na verdade, se tu tá, por exemplo, a Tati tá conversando com um americano lá, a Tati tá falando uma segunda língua, né? Ela fez um esforço a mais pra se comunicar com esse cara, né? Então ele tem que valorizar isso, né? Na verdade, sempre que eu começo a ficar muito nervosa, eu começo a gaguejar, eu peço, desculpa, eu tô um pouco nervosa, eu respiro, deixa eu só raciocinar exatamente quais palavras, como é que é a frase que eu quero montar em inglês. Me desculpa, meu inglês às vezes é um pouco enferrujado. Eles, não, tá indo perfeitamente bem, você fala inglês, a gente não fala nada de português. E é essa coisa assim, tipo, você tá falando a nossa língua, a gente não fala de vocês. Reconhece esse esforço, assim. Isso é legal. E essa outra coisa que a Tati falou, acho que é importante deixar claro. Não é se tu não fala corretamente a língua que tu é um mau profissional, né? Tipo, eles estavam contratando a Tati pelo padrão de ilustrações que ela consegue entregar. Não pelo inglês, não é isso que vai... o inglês é muito cagado, não vou contratar essa menina aí. Porra, se a pessoa é talentosa, ela é talentosa, né? A não ser que você vá trabalhar com texto em inglês, né? Aí é outra coisa. A gente não pode esquecer que também tem outros freelancers. A gente tá muito aqui focado no mundo... tem que entender o briefing. Tem que entender, com certeza. Tem que fazer uma interpretação, né, da coisa ali, tem que ser capaz, mas na hora de falar, cometer um erro aqui, um erro ali, não significa que vai comprometer toda a tua reputação como profissional, né? Se você trabalha como redator, por exemplo, que vai fazer inglês, aí sim, eles estão ali só pra jogar o teu inglês, praticamente. Sim, nesse caso sim, tradutor e tal, né, com certeza. Cada profissional que tá nos escutando agora tem que saber transpor para o seu ambiente, né, o que a gente tá dizendo aí, tem que ficar esse alerta pra galera aí. Mas falando agora a questão de, antes a Andressa falou que tu conseguiu o primeiro cliente ali pelo Facebook, né? A Tati conseguiu pela Upwork. E hoje em dia vocês trabalham, Andressa, tu trabalha em uma plataforma ou tu consegue os clientes diretamente? Bom, eu tenho duas formas. Eu trabalho algum diretamente. Tenho uma australiana que agora eu fiz um trabalho para ela já no começo do ano e agora a gente tá num projeto mais longo de quase um ano
ano e pouco, e ela viu meu portfólio através do Upwork, mas ela entrou em contato comigo pelo meu e-mail, pelo meu site, tudo por fora. Daí depois eu perguntei como é que você tinha me encontrado. E ano passado eu passei um ano na Espanha e isso ajudou bastante a algumas projeções internacionais. Além de contato, porque eu fui fazer uma pós, então você acaba tendo contato de professores, contato de amigos, de colega. Eu também participei de 2 concursos que eu acabei ganhando, e esses 2 concursos me possibilitaram sair de uma revista. Uma delas foi a Capa e a Contracapa, que foi um trabalho para a Volkswagen, e um outro foi para uma revista de literatura de lá. E aí, claro, né, um trabalho vai acabando chamando o outro, então às vezes o pessoal vê o meu trabalho nessa Capa, que foi um concurso que ele é um pouco, ele foi forte assim na Espanha, e aí eles mandam meu pedido de orçamento, então às vezes já aconteceu de receber proposta da Itália, etc. O problema é que na União Europeia é um pouco difícil pela questão burocrática que eles têm, não são todos que eu consegui fechar, infelizmente. Mas por causa disso também surgiram outras oportunidades. Então eu fico meio a meio, assim, tanto no Upwork, mas também algumas coisas pelo meu site e por divulgação de Instagram e Facebook. Na verdade, mais Instagram, não Facebook, mas Instagram sim. E o teu Instagram, quando tu posta tudo em inglês? Não, eu posto em português. Eu posto em português, mas na verdade eu tento postar textos bem curtos, porque antes, quando eu tava na Espanha, em algum momento eu comecei a postar em espanhol e em inglês. Acabou que não vingou muito, então eu comecei a postar mais em português mesmo, e eu continuo recebendo mensagens em inglês ou em espanhol, então também não é um impeditivo, porque acaba que o que eu sinto no Instagram é que eles olham muito mais a imagem do que o texto, então eu acabo fazendo também. Então só me atento a colocar as tags, aí essas sim, daquelas que eu quero, mas no geral é tudo em português. O meu site, ele tem uma parte em inglês, e eu acho que tinha uma parte em espanhol uma época, que eu acho que eu já desativei, porque também não me sinto segura para escrever em espanhol. Acho que espanhol eu realmente prefiro conversar do que escrever. Essa dica que tu deixou aí pelo Instagram é legal, né? Tipo, a questão isso que eu ia te perguntar, tu já acabou respondendo antes mesmo de eu te perguntar, que é a questão das hashtags ali, né? As marcações, né? Tem alguma dica, assim, pro cara que é ilustrador, que tá nos ouvindo aí, tipo, como é que é basicamente aí? Tu tem como contar pra gente a última postagem que tu fez, como que tu escolheu as hashtags que tu colocou naquela imagem? Eu escolho algumas que eu escolho sempre, na verdade, assim, depende um pouco do tema, da ilustração, então, assim, eu trabalho tanto digital quanto com técnicas manuais de aquarela e lápis de cor. Como eu tenho bastante interesse em trabalhar mais na área de aquarela, eu sempre tento deixar mais separado o que é aquarela, o que é digital, até porque os públicos acabam sendo um pouco diferentes e acabo escolhendo hashtags. Na verdade, eu escolho aquelas hashtags em que as pessoas podem te repostar depois, né? Então, pick of me, pick a me, pick of the day, artwork, enfim. O Instagram, eu confesso que o meu, eu tenho tentado evoluir com ele, eu até tenho um resultado bacana, mas eu sinto que eu ainda preciso aprender bastante com o Instagram. Tem as peculiaridades, assim, né? Algumas coisas, né? Eu lembro quando eu tava lá em Melbourne, eu colocava alguma foto e colocava a hashtag Melbourne. Nossa, é um monte de gente meio que automaticamente já começava a me seguir no Instagram, assim. E já apareceu um monte de seguidores e um monte de like e às vezes até pessoas sem propósito, né? Eu acho que muita coisa pelas hashtags também vem muito robozinho, né? Tem softwares, eu nunca estudei muito a fundo o Instagram, na verdade, mas eu sinto que são coisas meio automáticas, assim. O que eu sinto dos softwares e das coisas mais automáticas foi das questões de impulsionar. Quando eu impulsiono, eu fico bem frustrada com o resultado, porque vem umas coisas tão aleatórias, robô chinês é o que mais tem. As hashtags até às vezes aparece, assim, alguma coisa mais interessante, de maior foco, etc. Mas eu ainda não descobri qual é o segredo do Instagram, na verdade. E a Tati, o que tu tem pra nos ajudar a respeito aí, Tati? Tu tem usado o Instagram? Porque o teu site, eu me lembro que a última vez que eu entrei, Tati, acho que só tinha inglês, né, o teu site, né? Isso, eu tinha português e inglês, né? Tinha um plugin que eu deixava ali, só que é muito caro esse plugin. Aí eu parei. Não tava de pagar. Compensando mais. E eu deixei só em inglês, só que o botão continua ali, só que eu não sei tirar aquele botão dali. O botão fica lá em cima, as pessoas clicam e elas não conseguem traduzir, é isso. Exatamente, mas aí eu pensei, elas vão pensar, não deve estar funcionando agora, então deixa, não tem problema. Instagram eu faço tudo em inglês. Acho que eu tenho bem mais seguidores de fora do que brasileiros, mas eu nunca consegui nenhum cliente pro Instagram, só que eu não sou muito consistente nas minhas postagens.
postagens também. Eu acho que no Instagram a consistência é muito importante, tanto de postagem quanto de estilo. Postar todo dia é quase uma obrigatoriedade, assim, eu acho. Não adianta postar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tem que ser todo dia. E você tem que estar ali movimentando o tempo todo, porque aí eu acho que o próprio Instagram, ele percebe, o algoritmo do Instagram percebe isso, daí ele já vai te ajudando também. Mesmo assim, eu postar muita coisa, tem muito post antigo meu que recebe curtida até hoje. Não sei o que acontece. Uns posts específicos que recebem curtida todo dia, assim. E são posts antigos, que faz bastante tempo que eu postei, eu não posto mais nada novo, e eu continuo recebendo seguidores, recebendo curtidas. Então eu imagino, se eu publicasse com mais frequência, isso provavelmente ia bombar bem mais do que hoje em dia. Que tipo de posts são esses que continuam recebendo curtidas? O que tem na imagem, assim? Eu sei que tem um que recebe muito, que é um banner que eu fiz pro aniversário de uma menina de 1 ano, que eu fiz uma caricatura da família, assim, né? Fiz a menininha com os pais. Esse eu acho que é o que tem mais curtido até agora. E direto aparece uma pessoa nova curtindo. E eu não sei exatamente o que tipo, faz as pessoas curtirem. Tu colocou alguma hashtag específica lá? Tu lembra ou não? Ah, não me lembro. Provavelmente estão te achando pelas hashtags, né? Acredito eu, né? Eu acho que como as pessoas curtem, isso acaba aparecendo no feed das outras pessoas, não sei como. Aí, sei lá, deve atrair naquela parte de pesquisa lá que tem, que você vê, tipo, do mundo todo. Isso acaba aparecendo, porque eu sei que pra mim aparecem umas coisas antigas também, quando eu tô... Eu tenho reparado que no meu Instagram, às vezes na timeline, aparece coisa de 2 semanas atrás, embaixo de alguém que postou alguma coisa de 1 hora atrás. Não é nem patrocinado, é alguma coisa relacionada ao algoritmo. O post que eu mais recebi likes é um sketch. Assim, não é nem o meu melhor post, likes. Tem essa questão dos algoritmos, né? E cada ano vai mudando, né? Eles vão atualizando o algoritmo, vai funcionando de uma maneira diferente e tal. Mas é legal saber que dá pra alavancar. Mas pra ti, por exemplo, Tati, tu falou que não tem constância ali, né, nas suas atualizações e que deveria ter mais pra ser mais bem sucedida, digamos assim, no Instagram. Mas já apareceu algum cliente pra ti pelo Instagram? Não, nunca apareceu cliente pra mim no Instagram. Parece muita gente que poderia ser meu cliente, mas até agora ninguém entrou em contato comigo. E teus clientes hoje em dia, tu consegue mais eles diretamente ou tu ainda tá no Upwork lá ou em alguma outra plataforma? Eu usava muito o Upwork, assim. Até pouco tempo atrás eu usava tudo por lá, eu ficava direto. Todo dia eu mandava propostas, porque você tem que pesquisar assim. E quanto mais cedo você mandar, logo depois que a pessoa postou o job, mais chances você tem de conseguir. Uma vez eu fui, tipo, eu vi a pessoa postou 1 minuto atrás, eu fui lá, mandei proposta e a pessoa já fechou o job comigo, entendeu? Eu costumava muito fazer só isso e continuava fazendo os serviços com os clientes que eu já tinha do Upwork. Daí começou a aparecer pessoas que também faziam isso, tipo, eles viam meu perfil lá e não falavam comigo por lá, falavam comigo através do meu site, mandavam contato através do meu site e acabava fazendo, tipo, só por e-mail mesmo, sem nada, até porque a taxa do PayPal é alta, mas a taxa do Upwork é mais alta ainda. Como é que funciona daí pra tu tirar o dinheiro que tu recebe no Upwork? Tu recebe lá e aí fica paradinho eu lá recebo isso, eles têm assim, você recebe o pagamento, eles têm um período de administração e de segurança que são 5 dias corridos, não são dias úteis, são 5 dias. Depois de 5 dias, o dinheiro vai estar disponível para você fazer a transferência. Eu deixo automático, assim, toda quarta-feira, tipo, transfere. Se tiver mais de $100, ele transfere sozinho, que vai direto para minha conta aqui do Brasil. Antes não tinha essa opção, antes tinha que ser pelo PayPal também, mas daí era menor a taxa do PayPal. Pagava, tipo, $1, assim, só para você fazer essa transação. Agora, eles finalmente colocaram a opção de mandar direto pro banco aqui do Brasil e no mesmo dia já entra, às vezes. Bem rápido, assim. Como é que é essa questão daí de 5 dias? 5 dias seria pra Upwork saber que tu executou o serviço, o cliente avisar, não, ela fez o serviço, pode liberar o dinheiro. O Upwork funciona de 2 maneiras. O serviço que você faz, ou você trabalha por horas, ou você trabalha por job. A questão de trabalhar por horas, faz tempo que eu não trabalho por horas, mas eles demoram uns 10 dias, assim, pra te mandar o dinheiro, assim. Tipo, o cliente paga na hora que você tá ali, né? Toda semana ele vai pagar e vai sair do cartão de crédito dele. Daí, a questão do quanto é o job pronto, assim, pré-estabelecido um preço, aí não. O cliente aprova o job. Aí ele te paga. Aí depois que ele te paga, demora 5 dias pra receber esse dinheiro de verdade, assim. Pra estar disponível pra você fazer a transferência pra você mesmo. É um período de administração do próprio Upwork pra ele dar conta de fazer todas as transações que ele faz, tipo, ao redor do mundo, assim. Porque 5 dias é um prazo aceitável, né? Por exemplo, se o cara vai criar um infoproduto lá no Hotmart, acho que por padrão 30 dias que o dinheiro fica lá. E aí, se tu quiser tirar antes, eles cobram uma taxa.
sabe? Ah, não, eu quero saque antecipado, daí tem uma taxazinha. E aí, porra, 30 dias parado lá, né? Daqui a pouco eles até aplicam no Tesouro Direto ou em algum outro lugar, assim, pra fazer a grana render. Pois é, isso é verdade. Mas aí também a questão do job com preço fixo, que não é por hora, você pode definir milestones, que são, tipo, entregas, assim. Tem a entrega da fase de sketch, por exemplo. Aí depois tem a entrega da fase de cores. Eu geralmente divido entre sketch e cores, né? Aí eu recebo metade do pagamento depois de fazer os sketches e o resto do pagamento depois das cores. Então, quando é aprovada uma milestone, aí você recebe o dinheiro também desse valor que foi definido ali. Aí depois, quando você termina, né, a outra milestone, daí você vai receber. Aí você pode definir quantas você quiser, assim, não tem, é só você conversar com o cliente ali. E tu prefere trabalhar por ali ou diretamente com o cliente? Depende muito. Eu prefiro o Upwork porque eu acho mais seguro para trabalhar com pessoas de fora, mesmo a taxa sendo mais alta, porque eu já tenho uma planilha ali que eu já defino meu preço baseado na taxa que eu tenho que pagar. Eu sei, tipo, eu quero cobrar isso aqui, tá, mas tem a taxa, então vamos adicionar mais um pouco para dar conta da taxa. Porque se você tiver algum problema com o cliente, você tem a quem recorrer. Você pode pedir ajuda para o Upwork, você pode contestar alguma coisa, o cliente pode pedir reembolso se alguma coisa der errado também. É bem mais seguro assim. Você tem, tipo, um contrato, né, com aquele cliente. Se você fizer por e-mail, por exemplo, você não tem garantia nenhuma, né? Você até tem como fazer contrato, tipo, assinar contrato digital, assim. Só que eu não consigo confiar muito nisso. Vamos discutir isso no fórum de Barcelona. Vem até Barcelona, Tatiana. Então, eu geralmente, quando é assim, eu prefiro pedir adiantado, pelo menos uma parte do pagamento, pra saber que eu não vou perder tempo. Mas eu nunca tive problema, sério. Até hoje eu não tive problema nenhum com pagamento. O único problema que eu tive foi com uma brasileira. Isso que eu ia falar. Eu nunca tive problema com pagamento, assim, dos clientes internacionais que eu tenho. Eu prefiro o Upwork. Assim, não é que eu prefiro o Upwork. Que nem tem uma cliente que ela achou meu portfólio no Upwork, mas ela me contactou por fora. E eu fiz todos os trabalhos por fora e ok. Mas dependendo do cliente, assim, se a pessoa propõe pra levar pra fora do Upwork ou da outra plataforma, eu não confio muito, porque eu já levei um calote, foi de um brasileiro, justamente nessa situação de, vamos levar para fora da plataforma X, e levou o dinheiro e nunca mais pagou nada, né? Levou o trabalho e não pagou. Isso é uma coisa que eu tenho bastante medo. Não sei o quanto que eu conseguiria confiar, assim. É que depende do cliente também, né? Tem cliente que, ok, você sabe que não vai te deixar na mão, ou você espera que realmente não vai te deixar na mão, mas a gente vai criando uma relação. Por mais que seja uma relação à distância, uma relação digital, é uma relação, e ao longo do tempo você constrói uma confiança, ele constrói uma confiança em ti, porque daí você também percebe que em alguns casos, por exemplo, autor independente, quando, né, eu gosto de trabalhar com livro infantil, então quando autor independente vem, ele também tá um pouco na mesma situação, a situação de insegurança, de posso contar, não posso contar, vou pagar, e aí a pessoa vai embora e nunca mais me entrega o trabalho. Então também é um pouco, quando você cria essa confiança e esse laço com o cliente, ok, beleza. A princípio eu desconfio de todos. É legal que a Upwork dá esse suporte, né, dá essa segurança, né, porque num primeiro momento o cara, acho que tanto o profissional que tá iniciando numa plataforma como essa, como também o cliente, ele vai pensar, nossa, não quero pagar essa taxa pro Upwork, né, ou pra plataforma que seja, né. Quanto que é a taxa do Upwork? Vocês sabem de cabeça? É 20% até $500 e 10% acima de $500. Na verdade funciona assim, você trabalha com cliente, até você juntar $500 com aquele cliente, você vai pagar uma taxa de 20%. A partir do momento que for para 501, aí baixa para 10%. E daí, a partir de 10 mil, é 5%. Ah, tá. Então, conforme tu vai faturando ali, eles vão amenizando a taxa. Isso, Sim. porque você vai criar uma relação com o cliente de longo prazo, e daí, tipo, eles vão te ajudando também, porque eles recebem em cima dessa parceria, né? É com o relacionamento com o cliente, não com a plataforma. Se Não, é com com o aquele... cliente. Ah, legal. Interessante, não sabia disso. Interessante. E curioso como vocês duas levaram calotes foi de brasileiros, né? Foi. Vocês sentem que então o cliente de fora acaba tratando melhor vocês. Assim, eu gosto bastante dos meus clientes de fora. Eles respeitam bastante. Eu acho bem tranquilo trabalhar com clientes de fora. Às vezes mais tranquilo e menos problemático do que brasileiros. Mas são mais organizados também. E para quais nacionalidades tu tá trabalhando agora, por exemplo, Andressa? Assim, ou o que tu trabalha mais? É uma australiana, é uma escritora australiana, é um filipino, que na verdade ele é um americano que mora nas Filipinas. Esse ano
trabalhei com americano, com espanhol e com indiano. Sente alguma diferença, assim? Indiano normalmente o cara pega pesado, né? Tem um indiano que ele me manda e-mail direto, assim. Uma vez eu respondi um e-mail dele, porque era um escritório na Índia que os caras têm e eles trabalhavam com web design e programação, né? Algo ligado, assim, a esse mundo da TI. E eu respondi o e-mail do cara, por curiosidade, como que é a tabela de preço de vocês, como é que funciona, né, e tal, caso eu precise terceirizar alguma coisa. Daí o cara me mandou uma tabela lá, uma referência de valores e tal, mais ou menos, dos trabalhos que eu precisava. E eu falei, não, interessante, no momento que eu precisar disso, eu entro em contato. Toda semana, agora, segunda-feira, eu recebo um e-mail desse cara. Ó, já faz acho que 3 anos, eu acho que isso é pré-aparelho elétrico. E no início eu falei, cara, não, bacana, eu te respondo assim que eu precisar e tal. Quando eu precisar, eu entro em contato contigo. Me parece que é um negócio assim, não, eu preciso cumprir meta, eu preciso vender, assim, eu sinto que os indianos são bem hard work, assim. Sim, eles têm um pouco isso. É que eu tive, na verdade, o contato contrário, né? Eu era fornecedora dele, mas foi bem bacana, porque eles entraram em contato pra gente fazer mais um, só que eu tava bem no meu período de mudança pra Espanha, e aí não deu, assim, eu não tinha pauta, não tinha agenda, e aí acabou que desde então a gente não trabalha mais junto, mas porque também não tinha mais pauta pra, infelizmente, conseguir, né? Tipo, às vezes fecha e não dá, não tem como. Mas foi bacana, assim, a gente manteve uma relação depois do trabalho que foi legal, assim, não foi uma relação assim, você entregou, foi um trabalho que durou ali 3, 4 meses, e não foi assim, você entregou e fim, foi tipo, me mandaram o livro, me mandaram as coisas, manteve contato. Provavelmente eu acho que ele saiu da onde ele estava, porque ele tinha me adicionado no LinkedIn, inclusive. Eu não consigo nem pronunciar o nome dele, mas ele tinha me adicionado no LinkedIn, daí eu vi agora que ele tinha mudado. Mas, assim, foi bem bacana. Essa australiana, eu sempre fiquei bem desconfiada dela, assim, não desconfiada, tipo, eu achava que nunca iria pra frente o trabalho, mas, assim, na verdade era um excesso de planejamento dela. Então, também é bacana a gente ver isso, porque às vezes a gente acha que o trabalho é um pouco mais lento, mas é mais organizado. Ela tinha um planejamento, chegava a ser um microgerenciamento, assim, de todas as tarefas que tu ia fazer, ela queria um feedback, Não. Às vezes, eu digo demorado no sentido que, por exemplo, eu passei o orçamento, que nem agora a gente tô desenvolvendo um livro com ela, e aí eu passei o sketch de todo o livro, e faz 2 semanas e meia já isso, e ela está avaliando ilustração por ilustração, página a página, take my time, é assim, ok, beleza, né, super justo, é o ritmo dela, mas é engraçado isso, assim. O problema é que a gente, é engraçado, isso é da vida do freelancer, né, a gente não gosta de prazo muito apertado, mas a gente também quer receber rápido, né, só que esse cliente senta em cima... Eu também não gosto de prazo muito longo, não. O problema é que a gente fica sem receber também, né, eu tinha um cliente que demorou 1 ano, sério, assim, mandei um site pra ele só tinha que aprovar pra colocar no ar, ele, não pude, entrou uns projetos no escritório, não consegui ver, 1 ano depois ele voltou e ele disse, consegue isso aí pra semana que vem? Com as alterações, sabe? Tipo, ficou 1 ano com o projeto, né, meu velho? Não, e assim, porque também, às vezes parece que se perde o pique do projeto. Fica aquela coisa assim de... Putz, eu tava com uma ideia e agora eu já pensei em outra coisa, não sei. Se perde o time, se perde, tipo, você fica olhando, mas eu não gosto mais disso dessa forma. Tem. Nossa, com ilustração deve ser bem complexo isso aí, porque tu evolui muito rápido, eu acho, né, ou muda. E a questão tu tava falando agora, Andressa, que tu tinha enviado a proposta, daí a pessoa analisa, daí ela te manda um retorno. Como é que são essas questões dos trâmites, né? A Tati falou, vocês duas acabaram falando também da questão de calote, de trabalhar por fora de uma plataforma e tal. E se tá fazendo por fora, vocês fazem que nem o padrão com o brasileiro, não muda nada. Tipo, o cliente te contatou com um briefing, tu envia uma proposta, ele aceita a proposta, paga 50%, mais ou menos, né? Digamos que seja, é mais ou menos por aí. Vocês fazem o trabalho e finaliza o trabalho, né? Tem aquela questão do invoice, até que a gente tava falando no off, né? Que também é um termo que aparece bastante nessa negociação com clientes estrangeiros, né? Que talvez a galera brasileira não esteja tão habituada a esse termo, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas o invoice é a fatura do serviço, né? Que tu tem que enviar. É o boleto, é a fatura. Eu mando pelo PayPal, porque o PayPal tem os sistemas de envio de invoice, então bem tranquilo, envio. Eu tive que emitir só uma vez a minha nota fiscal de MEI,
para um cliente estrangeiro, mas também tem, pelo menos na nota fiscal de Santa Catarina, das prefeituras, a nota fiscal online tem ali a versão para estrangeiro, para cliente internacional, então também emiti numa boa, e daí caiu na minha conta do banco, mas foi bem tranquilo. Isso é, assim, o invoice basicamente é a fatura, né? Vai pelo PayPal, o que às vezes aparece, principalmente quando você pega cliente da União Europeia, né, que eu estava até comentando no off, é a questão do VAT, que é o número de imposto de renda deles, é o número da pessoa, é nosso CPF, eu acho. E aí, às vezes, eles mandam, me passa o teu VAT pra colocar aqui, mas não, peraí, eu não sou da União Europeia, isso é só pra União Europeia, pode ficar tranquilo, não precisa, então. Agora tu falou uma coisa que eu me lembrei, lá na Austrália era muito fácil de tu receber dinheiro de outros bancos, até, e não tinha taxa nenhuma de um banco pro outro. Eu lembro que eu fiz o projeto que eu fiz lá, eu contratei uma australiana pra fazer os textos de um site que eu fiz lá. Eu falei assim, não, me manda o teu banco e tal, pra eu te mandar o dinheiro, né? E daí ela me mandou o banco, os detalhes, tudo lá. E eu perguntei pra ela assim, eu tenho que pagar alguma taxa pra te transferir dinheiro? E ela meio que começou a rir assim, não, como assim pagar alguma taxa pra tu me transferir dinheiro? Não, é só isso aí que tu precisa me pagar e tal. Eu, não tem uma taxa do banco? Não, taxa de banco? Não tem. Tipo, no Brasil, tu vai transferir dinheiro de um banco pro outro, tem que pagar aí, né? TED, DOC, todas essas coisas. Como é que era lá na Espanha? Como é que é essa questão dos bancos lá? Então, na verdade, eu até, quando eu fui pra lá, eu não fiz conta lá, porque como eu ia ficar um ano, eu mantive a minha conta aqui, até porque se você não é, por exemplo, no meu caso, eu não tinha visto, eu tinha visto de estudante, eu tinha visto de permanência por um ano, tem que pagar uma taxa, aí tem uns bancos que aceitam, tem outros que não, tem uns que aceitam só com o passaporte, tem outros que não. Enfim, tem uma burocracia, não é exatamente muito complexa, porque bastante dos meus amigos e o pessoal que eu conheci lá, que estava na mesma situação que eu, que tinha o banco, mas eu optei por não fazer justamente porque, já tenho 2 e vou continuar com esses 2, que era o que eu uso do Itaú, agora eu quero migrar, porque eu não aguento mais pagar taxa, e eu tinha justamente a conta jurídica. E então, lá eu não sei exatamente, lá eu acho que eles não pagavam, não tem o valor de transferência, eu acho que não. O que às vezes aconteceu comigo, quando eu tive que receber esse dinheiro, na verdade eu falei que recebi na minha conta do Itaú, mas eu não recebi. Eu tinha que receber uma quantia, era um valor bem alto, que era da revista que eu tinha feito a capa, eu pedi para uma amiga minha receber. Eu mandei a nota fiscal, emiti a nota fiscal da prefeitura de Joinville e tal, pedi para uma amiga minha me passar a conta dela de lá, da Espanha, e aí eles depositaram no banco dela, no nome dela. E aí ela sacou e me deu o dinheiro, porque, enfim, a título de imposto de renda vai funcionar esse chuncho que eu fiz, porque eu precisava só que o valor entrasse, porque eu tinha sacado um valor similar, então, porque eu justamente não queria fazer a transferência, porque eu tenho o azar de receber euro e dólar quando tá em baixa. Então, tinha dado uma super baixa do euro, eu falei, eu vou gastar em euro, mas eu tô gastando em euro há 7 meses. Então, assim, se eu receber em euro, eu vou perder na conversão, e aí decidi que eu queria receber em euro, porque eu tinha que receber em euro, e aí foi assim que eu consegui fazer. E as outras versões também eu pedi pra ir buscar o dinheiro. Os outros trabalhos que eu fiz em Barcelona, justamente para eu não precisar receber o dinheiro e não ter problema de taxa, eu fiz questão de buscar o dinheiro ou dar um jeito de me pagarem dessa forma. E tu, Tati, tem algum pensamento a respeito disso aí que a gente tá falando? Tu não passou tempo no exterior ainda, né, Tati? Não, tá em vias de virar nômade digital? Não, já desisti dessa ideia. Mas assim, já que a gente tá falando então de preço, vamos falar um pouco de formação de preço para cliente que tá no exterior, né? Que a gente já tava falando no off lá, falei para vocês assim, porra, então é só converter o valor, né? Tipo, não, se no Brasil eu cobro R$1.000 para um serviço, no exterior eu vou fazer um serviço pros Estados Unidos, então vou fazer isso aí vezes 3, vezes 5, sei lá quanto é que tá o dólar hoje, então eu vou cobrar 3.500, como é que é? Como é que vocês fazem aí, Tati? Conta um pouco pra gente aí. Uma coisa que eu percebi, cliente de fora que vem procurar fornecedor de países em desenvolvimento, eles querem pagar menos. Se eles quiserem pagar um valor alto, eles estariam contratando o pessoal de lá mesmo. Então, você tem que se adaptar a isso. Só que assim, mesmo eles pagando menos do que eles pagariam por uma pessoa de lá, vale a pena aqui pra gente. Principalmente se o dólar estiver alto, né? O dólar tá 3 e pouco, né? Sei lá, eu acho que tá 3 e pouco. Então, você recebe $300, mas é R$1.000. Eu cobro em reais, assim. Tipo, eu penso, eu vou receber tanto em reais. Eu cobraria
pagaria aqui no Brasil pra fazer isso, e eu vou cobrar isso pro cliente, porque até hoje eu acho que eu só tive um cliente que pagou assim, como se eu não fosse, tipo, de fora, né? Como se eu fosse de lá mesmo, com os preços que eles pagam lá. Foi lindo, foi a melhor época da minha vida. Eu concordo com a Tati nesse sentido. O que eu quero, na verdade, é trabalhar meu branding para que eu consiga receber como uma pessoa de lá, né? Eu não quero mais esse negócio de eu receber menos só porque eu não moro nos Estados Unidos ou na Europa. Mas também não é como se a gente ficasse na desvantagem. É porque eles têm um orçamento limitado e a gente se encaixa nisso, e eu acho que também não tem problema nenhum nesse caso. É que nem se eu quisesse contratar alguém para me ajudar com alguma coisa, eu talvez fosse colocar no Upwork justamente para eu poder pagar numa moeda mais barata. E eu não ia estar explorando ninguém fazendo isso, porque a pessoa estaria recebendo de maneira justa. Tati, digamos que assim, se tu precisa receber por um serviço R$1.000, tu vai passar um valor para um americano $300, é isso? Não assim, tipo, preto no branco, assim, né? Não é assim, tipo, já de cara. Tem muitas coisas a levar em consideração. Você tem que saber o tamanho do cliente e tal, e tem que levar muito em consideração as taxas. Você precisa realmente colocar as taxas. Sim. E você precisa lembrar que vai ter taxas que você não sabe. Tipo, não é só aquelas taxas que eles dizem. Por exemplo, PayPal, eles cobram uma taxa de 8%, acho que é 8, alguma coisa por cento, mais uma taxa fixa, que são alguns centavos, e mais a taxa de conversão. A taxa de conversão deles, eu não faço ideia do que seja, eles nunca falam. A conversão que eles fazem, geralmente, é mais baixa do que a conversão do mercado. Eles usam uma conversão própria, sim, porque eles querem pegar para eles aquela parte daquele dinheiro. Se você for receber pelo PayPal, você precisa levar isso em consideração, que além daquilo ali, vai ter mais alguma coisinha que eles vão querer comer de você. E tem um outro site, que é o TransferWise, não sei se vocês já ouviram falar, eu não consigo usar ele, porque você precisa ter uma conta na moeda que você vai receber. Por exemplo, eu precisaria ter uma conta aberta num banco lá nos Estados Unidos para poder receber em dólar. Mas se você tem, tipo, a sorte de ter uma conta lá fora, isso é ótimo, porque o TransferWise é o mais transparente com relação às taxas deles. Tipo, eles usam a taxa que você procura no Google, assim, qual que é a taxa de conversão. Eles usam essa taxa, eles não ficam cobrando taxas. Tem, acho que uma taxinha extra também, né, mas é uma coisa bem mais baixa que do PayPal. Mas não é assim tão fácil de usar quanto o PayPal. O PayPal cobra caro justamente porque ele é fácil. O PayPal, já me perdi bastante no PayPal, já perdi grana. Eu não consigo entender a lógica dessas taxas e coisas, tarifas que eles cobram e tal, porque normalmente se eu vou receber algum pagamento pelo PayPal, eu já coloco 20% a mais no projeto. E às vezes o cliente pode sair perdendo com isso, né? Porque como a gente não sabe quanto que o PayPal vai descontar, tu já chuta um pouquinho mais pra cima pra tu não receber. Não, mas eles falam quanto que eles cobram. Eu fiz uma planilha bem certinha. Eu quero receber tanto. Daí, tipo, lá na planilha já me diz quanto que eu preciso cobrar no PayPal. E eu já coloco alguns dólares a mais. Não é muito dos dólares também que eles cobram a mais. Começa a olhar aquelas taxas, mas o que é isso? O que significa isso? Eu também não consigo entender. Eu simplesmente absorvo que existem taxas e que eu vou ganhar um pouco menos, então eu coloco essa porcentagem um pouco acima no valor, nada de negociação. Mas uma negociação que eu sempre fico de olho é a questão de variação de moedas. Essa eu acho que é uma variação que sempre tem que colocar uma taxazinha ali também extra para isso, porque nem sempre o dólar tá 4, nem sempre ele tá 3,10. Então... eu cobro em cima do valor que ele tá hoje. Por exemplo, se eu fosse mandar um orçamento hoje, eu uso o Google Sheets, né, que é tipo Excel, assim, e ele tem lá uma formulazinha que você coloca para saber mais ou menos quanto que tá a moeda que você quiser. Então eu uso isso como referência, só que eu sempre uso menos, porque o Google Sheets está sempre mais alto do que o do PayPal. O PayPal sempre vai te pagar um valor menor do que, tipo, o dólar tá 3,20, mas ele não vai te pagar 3,20, vai te pagar 3,10, coisa assim, porque ele tem essa taxa de conversão dele. Isso não dá para saber exatamente, mas não é muita coisa também, assim, é mais, tipo, alguns $5, $10 de diferença. E vale a pena deixar aqui recomendado também que quem precisar usar o suporte do PayPal é muito bom, porque durante um tempo eu acho que eu usei minha conta como pessoa física no PayPal. E depois, para receber os valores dos produtos do Hotmart, eu tive que passar para pessoa jurídica. E aí, nessa mudança de pessoa jurídica, eu não conseguia fazer aquela confirmação que eles fazem. Eu não sei se aconteceu com vocês também, eles depositam 2 valores. Aconteceu a mesma coisa. E eu bloqueei minha conta, eu não conseguia receber o dinheiro e eu tive que ligar e foi maravilhoso. Isso aí, pra mim foi muito legal conversar com a pessoa do suporte lá, foi uma moça que me atendeu, tirou todas as minhas dúvidas, assim, super prestativa, então, né, deixar essa dica pra galera, se precisar esclarecer, até tu chegar no nível Jedi da Tati aí, que tem tudo sob controle, sabe exatamente as taxas e tarifas, conta com o suporte do PayPal.
Mas então vocês diriam que o PayPal é a principal ferramenta aí pra trazer dinheiro pro Brasil? Eu uso bastante PayPal. Uma vez me indicaram o Payoneer também, mas eu não cheguei a ir atrás. Eu sei que tem gente que prefere o Payoneer, até porque o Payoneer, eu acho que ele tem a questão de... tem um cartão de crédito, então algumas coisas facilita. Mas eu só usei o PayPal, eu achei o mais fácil. Digamos que foi assim, ok, eu precisava receber e vai ser por aqui que foi o mais fácil para fazer toda a transação. Estava um pouco corrido demais para isso. Eu tive uma treta, o Payoneer ele é bom também, ele tem essa questão do cartão de crédito, né? Então tu já recebe, toda vez que tu recebe o dinheiro na tua conta, tu já tem o dinheiro no teu cartão, né? Então tu pode pagar em dólar e tal, quer comprar alguma coisa na Amazon ou enfim, algum outro site gringo, aí tu já pode pagar em dólar, não precisa transferir para reais, né? Mas eu tive uma treta com o Payoneer também. Eu perdi o cartão, fiquei um tempão sem usar o cartão, porque eu sempre fazia transferência para minha conta do Banco do Brasil, né? Entrava o dinheiro lá, eu não usava o cartão de crédito do Payoneer. Então, tive uma treta que eu perdi o cartão, né? Tanto que eu não usava, não sei onde é que eu enfiei o cartão. E aí, eu tive que solicitar outro cartão. Nesse meio tempo, os valores que eu recebo no Hotmart, das vendas dos produtos lá, sai do Hotmart e pagamentos internacionais, eles obrigatoriamente têm que ir pro Payoneer. Não tem como vir direto pra minha conta do Banco do Brasil, por exemplo, do Hotmart. Se veio dinheiro gringo, tem que ir pro Payoneer primeiro. E daí o Payoneer manda pro meu Banco do Brasil. Então, tive um problema que eu mandava o dinheiro do Hotmart pro Payoneer e ele não chegava lá. Porque eu tive que reconfigurar minha conta do Payoneer pra mudar os números, solicitei um novo cartão e tal. E assim, ó, sem brincadeira, acho que eu fiquei 5 ou 6 meses sem conseguir sacar o dinheiro que eu tinha no Payoneer. Mandava e-mail pra eles, entrava em contato com o suporte lá, olha pessoal, tá acontecendo isso. Colocava detalhadamente, ó, dia tal, fiz o saque tal, aconteceu isso, não sei o que. E ninguém me retornava. Eu entrei em contato com o Hotmart, né, que enviava o dinheiro pra lá. Eles, não, o problema é no Payoneer, eles não estão recebendo. Daí eu tive que parar de receber pagamentos internacionais, porque eu não ia ter como ter acesso ao dinheiro, né? E agora eu acho que o Payoneer fez uma atualização no sistema deles e tudo voltou a funcionar magicamente. Recebi a grana, tudo. E não recebi nenhum, Rick, desculpa por a gente não retornar antes. Mas agora tá funcionando de novo. Mas tive essa treta aí. Não sei exatamente como é que funciona no Payoneer. Mas se você recebe em dólar pelo PayPal e você deixar o dinheiro lá, qualquer compra que você fizer em dólar, pelo PayPal vai ser descontado desse dinheiro que você tem lá. Mesmo que você esteja com o cartão de crédito cadastrado ali. E eu não sabia disso, na verdade. Tipo, uma vez eu esqueci de passar o dinheiro do PayPal pra minha conta e eu deixei o dinheiro lá. E eu pago o Dropbox, que são $9,99 por mês, né? E foi descontado daquele valor que tava lá, em dólar. Eu tinha pouco dinheiro. Eu tinha $64, eu acho que lá. E eles descontaram esse valor do Dropbox lá. Só que eu achei bom porque eu não tive que pagar IOF, nesse caso. E se eu pago em reais, eu tenho que pagar IOF. Mas como eu tinha dinheiro lá em dólar, eu não tive que pagar IOF. E aí você também evita as taxas. Alguma taxa de transferência, alguma coisa assim do PayPal. Isso aconteceu comigo umas 2, 3 vezes. Eu achei bem bom e bem prático. Mas, na verdade, eu sempre já acabo jogando pra minha conta pra colocar deixar em algum ou poupança ou um CDB pra ficar rendendo dinheiro de alguma forma. Pra gente fechar um pouco aqui as questões legais, como é que os clientes no exterior, eles pedem alguma comprovação, alguma coisa, tipo que nem se tu vai prestar um serviço para um cliente aqui, normalmente os clientes no Brasil, os clientes, pela minha experiência, os que pagam melhor, sempre pedem nota fiscal. Tem alguma coisa semelhante para os clientes gringos que eles pedem lá para eles comprovarem no governo deles? É um invoice, né? É um invoice que eles cobram. É só a fatura mesmo. Porque assim, tem 2 maneiras de você receber dinheiro pelo PayPal. Você vai lá, tipo, só coloca o nome, o e-mail da pessoa que vai te mandar o dinheiro e você cobra por ali e ela te manda o dinheiro e pronto. Mas você pode também abrir uma fatura, que é um invoice, que é de graça, não cobra nada. Aí você só coloca, tipo, alguns dados, não é muita coisa assim. Você pode colocar daí o nome do serviço, por exemplo. Que nem uma vez eu mandei, tipo, uma solicitação de pagamento para uma cliente dos Estados Unidos. Ela falou assim que o pessoal da contabilidade não estava deixando ela fazer assim, porque o que aparecia no cartão de crédito dela era um nome aleatório do PayPal, assim, tipo, não era exatamente o serviço que ela estava pagando. Ela pediu para eu rever isso, aí eu fui lá, fiz um invoice, e daí deu certo, porque eu coloquei, tipo, no campo do serviço prestado, eu coloquei o nome, aí ela conseguiu fazer isso sem problema nenhum. Essas questões legais aí tudo meio nublado, né? O negócio é dinheiro na conta, paga antes e depois.
Não, até essa questão do invoice, a Tati comentou do cliente americano, mas esse primeiro, o sueco, que nem tem esse número de verificação lá dos impostos europeus, e também tem um espaço que você consegue colocar ele, no caso dos clientes europeus, que também é válido da mesma forma. Até pra gente, o PayPal é conhecido na hora de fazer imposto de renda, se eu não me engano, etc., é válido como um meio de, tipo, rendimentos entrados por ali. Sim, eles preferem isso. E se vocês tivessem que mandar um invoice sem ser pelo PayPal, teria como? Teria que procurar um outro software que faz isso? É só por via software, não é enviar uma nota fiscal? Precisa ser um documento formal, um PDF, ou escrever, assim, discriminadamente no campo do e-mail não vale? Acho que não vale, eu acho que tem que... Não sei, quando eu precisei mandar também que não aceitariam o invoice do PayPal, e aí eu precisava emitir uma nota fiscal, eu precisava emitir algum documento que demonstrasse essa fatura para quem ela iria vir. E aí eu emiti uma nota fiscal pelo sistema do MEI mesmo. O Sistema Nacional... Aqui do Brasil mesmo contempla. Funcionou. O padrão aqui... Contempla. Sim. Eu não sei se todos os sistemas de nota fiscais são assim, mas nota fiscal de Santa Catarina, nota fiscal online, ele tem ali, se você coloca... Tipo, tem nacional e internacional. Ninguém percebe ali em cima, mas tem 2 campinhos que você consegue trocar. Assim, pelo menos na experiência que eu tive, valia igual. Eu ainda não tenho a minha nota fiscal eletrônica. Eu não sei se já tem. Eu me lembro que a última vez que eu olhei, alguma coisa me travou. Eu não podia fazer. Não me lembro qual que era o empecilho. Ou se eu tinha que ir em algum lugar e não queria ir, eu não podia, não tinha tempo na época. Eu sei que eu não fiz ainda. Mas eu tenho a leve impressão que ainda não tem pra MEI. Não sei. Posso estar falando besteira aqui, me desculpa, pessoal. Me corrijam nos comentários aí. Galera de Porto Alegre. É questão de prefeitura, né? É questão de prefeitura. Eu sei que em Curitiba demorou pra chegar. Não, tipo, eu tinha nota digital antes das minhas amigas de Curitiba. Pode ser que ainda não tenha chego em todas as cidades. Vamos falar de alguma coisa mais leve aí. Vamos encerrar essa parte da burocracia aí. Rolou alguma coisa curiosa, assim, em termos das diferenças culturais, assim? Tipo, vocês não entenderam alguma palavra, a pessoa queria alguma coisa, vocês entenderam outra e algum choque de cultura, assim? Ou normalmente tudo sai como manda o figurino? Eu tenho tenho 2 clientes no Alasca. No Alasca? 2 esquimós. Então, era o que eu achava do Alasca, que era só esquimós. Mas não, existe civilização lá. Existe cidade, tem aeroporto, tem trem. O que é curioso, né? A gente imagina só um monte de neve, né? Exatamente, era o que eu achava. Aí eu não sei o que acontece, eu acho que eles acham que só o que eu sei fazer é página de colorir, porque é só o que eles pedem pra eu fazer. Mas, eu faço muita página de colorir dos pontos turísticos deles, das paisagens deles. E, cara, eu sou apaixonada pelo Alasca agora, por causa disso. Tipo, eu nunca nem pensei no Alasca, e agora, hoje em dia, eu sou assim, porque eu tenho que pesquisar aquilo, né, aquelas coisas que eles me passam, as fotos dos lugares que eles me passam, e são lugares incríveis, assim, daí eu fico, meu Deus do céu, eu fico babando naquelas paisagens incríveis, eu quero visitar aquilo, eu quero poder ir lá na frente e desenhar e pintar, pegar aquarela e pintar na minha frente aquelas montanhas maravilhosas. Eu acho que, na verdade, até agora foi a primeira vez que, tipo, um cliente, o lugar que o cliente me influenciou de alguma maneira, assim, porque eu adoro fazer esse serviço pra eles, porque, tipo, é uma coisa que eu não conhecia, que eu conheci por causa deles, e que, sei lá, eu acho engraçado também, porque, tipo, lá tem alce que aparece pra andar no meio da rua de vez em quando, às vezes aparece uns ursos também. É um negócio comum, assim, na vida deles, ter um urso andando, assim, no meio da cidade, de vez em quando. E este foi, tipo, coisas que eu não sabia, foi, tipo, uma cultura realmente nova. E eles têm muita questão dos nativos americanos lá também. Tem uma cultura muito forte dos nativos americanos, tem museu, tem as tribos que fazem as danças e tudo mais. Eu tive até que desenhar uma tribo dançando deles, e é o máximo, assim, eu acho o máximo conhecer outras culturas. Eu acho que essa foi até agora a que mais me surpreendeu de todas. Que coisa de louco, né? A gente teria que fazer um pouco mais de esforço. Tem regiões que a gente não tem contato, né? O Alasca é justamente isso, né? A gente só pensa em neve, né? E, enfim, acaba não chegando tanto pra nós, né? E pra ti, Andressa, teve alguma coisa aí que te chamou a atenção nessa vida de prestar serviços para o exterior? Algum fato curioso? De fato curioso, de choque cultural, eu não tive nenhum. O que às vezes eu acho engraçado
especialmente quando a gente faz call, é legal porque eles querem saber que horas são. Eles querem saber muito da gente do Brasil. É muito engraçado isso. Às vezes eu sinto que até é o contrário. Tipo, eu me interesso, mas eu tento me interessar pelo trabalho, etc. E eu sou um pouco mais fechada, então eu não entro muito na questão pessoal, assim. E eles já querem saber todos os clientes, os americanos, eles dizem, que horas são? Tá quente, tá frio, como é que é? Não sei o quê. O filipino, então tá chovendo? Não tá. E eu achava muito engraçado isso, assim. Eu sou mais fechada, tipo, tá, enfim. Mas de choque, assim, eu não lembro de nada específico. Não mandaram nenhum abraço no final de um e-mail, assim? É um abraço. Né? Que, né, que isso é coisa do brasileiro, né? Mandar um abraço, hugs. Não se manda esse tipo de coisa. Não, mas o que eu acho mais legal é que dependendo do tempo que você trabalha com o cliente, você cria quase uma amizade, assim, com eles, né? Tipo, se eu quiser ir pro Alasca, eu tenho onde ficar, por exemplo. Não preciso pagar hospedagem, que o meu cliente, ele me hospedaria, ele já falou isso. Que legal. A mesma coisa, eu tenho uma cliente da Suíça, que ela falou, vem pra cá, vem aqui passar um tempo aqui com a gente acha um emprego aqui pra ti, bem nesse nível, assim. Aí eu acho, tipo, muito legal poder fazer amizade com as pessoas de fora e que também são seus clientes, assim. Esse negócio de choque cultural, eu lembro de uma situação quando eu tava lá fazendo intercâmbio na Austrália e era aniversário da professora, né? E a professora era australiana. E eu cheguei um pouquinho atrasado esse dia na aula, assim, e vi que tava a galera latina abraçando a professora, né? Tinha uma menina do México que tava abraçando a professora e desejando parabéns pra ela, né? Felicidades, não sei o quê. E daí no que eu sento no meu lugar, eles já começam, não, vai lá, dá parabéns pra professora, tem que abraçar ela, não sei o quê. Daí eu, não sabe, né? Porque o brasileiro é muito do calor humano, né? Tem que abraçar, tem que tocar, né? E aí eu fui lá e abracei a professora, né? Perguntei, posso abraçar, não sei o quê. Claro, não sei o quê. Daí fui lá, abracei ela e tal. E nisso tava, do outro lado da sala, tava a galera da Tailândia, assim, olhando horrorizada. Galera asiática olhando horrorizada, assim. O que tá acontecendo? Por que eles estão se tocando tanto, sabe? É uma coisa que não é da cultura deles, né? E a galera do México pilhando pra caralho, assim. Tem que ir lá, tem que abraçar, não sei o quê. E foi a menina muito errada, uma menina da Tailândia foi assim, ela sabe um abraço muito rápido, assim, de milissegundos, ela só encostou as mãos nas costas da professora e já saiu, assim, toda envergonhada, olhando pra baixo, assim. É engraçado, né? Como isso é diferente, né? Pra eles estavam desconfortáveis com aquela situação. Essas diferenças, elas são gritantes, mas apesar que eu sempre achava, até assim, os escandinavos, eu sempre achei que eles eram frios e mais distantes. Aí eu tenho uma grande amiga minha, que ela é noruega, e aí a gente morou um tempo lá em Barcelona. Eu não me considero uma pessoa fria, eu sou uma pessoa até bem calorosa, assim, mas eu não tenho muito, assim, eu sou uma pessoa fechada até um limite, mas também a Tati me conhece e ela vai falar que eu não sou fechada. Mas essa menina, ela tinha um apego em pegar em você, em te abraçar o tempo todo, em estar, assim, eu falava, gente, você é muito mais latina do que eu, você é pessoa noruega, escandinávia, super, né, estereótipo, ela, então não, ela me abraçava e tudo mais. Era chamada também engraçado. É engraçado. E às vezes tá na essência da pessoa, mas pela cultura eu acho que ela não pode, né? Que eu tinha um amigo japonês lá na Austrália também. Ele era o único japonês, aí tinha um cara que era inglês no nosso grupo, e o resto eram 3 espanhóis e eu brasileiro. Então, quando o japonês bebia, nossa, ele ficava abraçando a gente o tempo inteiro, e dizendo que a gente era os melhores, não sei o quê, e que ele nunca queria perder contato, e não sei o quê, porque no Japão não era assim, não sei o quê. Ele ficava muito alterado, assim, né? Então, era da essência dele aquele negócio, parece, assim, ele se sentia mais à vontade. Só que, pela cultura, daqui a pouco aquilo pegava mal, eu não sei por que não tem isso, né? Acho que sim. Aconteceu a mesma coisa com uma amiga chinesa, que ela também era super fechada, ela passou um tempo com a gente no Brasil, e aí ela queria abraçar todos, e encostar em todos, e pegar em todos. Era muito engraçado ver isso, assim, ela sofreu essa coisa de não quero voltar porque eu quero, mas ao mesmo tempo não quero. E às vezes a gente fica com medo de cometer gafes, né? Que nem essa questão aí do mandar um abraço no final do e-mail, isso é coisa de brasileiro, mandar kisses, né? Como é que vocês se despedem? Vocês se despedem com um thank you? Vocês se despedem com best regards, né? Também tem. Best regards. Essa australiana, ela gosta de mandar cheers, aí eu mando cheers. A australiana não gosta de mandar cheers, isso é verdade. Cheers. Eles gostam de mandar cheers. Mas, de geral, é best regards e... Thank you. Isso. Às vezes é all best,
ou só best, ou só regards. Tem várias maneiras de falar assim. Eu geralmente mando thank you ou best regards. E com poucas exclamações ou muitas exclamações, Tati? Depende. Eu tenho uns clientes bem felizes, às vezes. Eles são extremamente empolgados. Everything is awesome. Aí, tipo, beleza, eles falam assim comigo, eu vou falar assim com eles. Aí tem outros não, que eles são mais sérios. Então beleza, eu vou falar sério com eles. Você tem que se adaptar. É muito engraçado. Eu às vezes tô falando com algum gringo, alguma coisa ali, e eu tenho o costume de sempre, tipo, saudar a pessoa. Olá, Tati. Eu coloco uma exclamação, né? Eu gosto de usar exclamações pra mostrar, sei lá, empolgação, não sei. É costume. E aí quando eu tô falando com um gringo, eu fico... peraí, isso aqui tá meio exagerado. Vou dar uma contida aqui. E eu meio que reduzo o uso de emojis, emoticons ali, aquelas carinhas nos e-mails e tal. Fica mais sério, assim. Mas se eu olho, eu vejo, não parece que sou eu me comunicando ali. Fica meio... Então, tem uma empresa que a gente trabalhou... Eu e a Andressa trabalhamos, né, no mesmo job, assim. Não exatamente fazendo a mesma coisa, mas enfim, a gente trabalhou por alguns meses com eles. E eu trabalhava diariamente. Eu era quase como se fosse contratada deles, eu recebia por semana e tal. E eu criei uma amizade com aquelas pessoas, porque a gente tem um grupo no Skype, e a gente conversava todo dia. Daí eu acho, tipo, eles mesmos começaram a ficar mais soltos, a mandar emoji, e falar piadinha, e não sei o quê. E eu comecei também a mandar gif, essas coisas. Porque no começo eles podem parecer, assim, meio desconfiados, mas é só questão de costume também. Você cria amizade e se solta e tudo fica de boa, assim, eles entendem perfeitamente. Eu até esses clientes, eu entrei no projeto mais no final e no começo eu fui mais séria com eles, só que eles já estavam, acho que talvez um pouco mais nessa vibe mais solta, então desde o começo eles me mandavam e-mail com emoji, carinha e e-mails um pouco mais leves, aí faz sentido do cliente, né? Se o cliente dá essa abertura, isso também responde da mesma forma que eu também acho que é simpática, uma forma de ser simpática com eles, mas é interessante isso, de você se adaptando um pouco também. Legal, tem as suas peculiaridades, né? Não muda muito, né? Na verdade a gente pensa, claro que tem as suas diferenças, né? Que nem a gente já falou, a questão dos choques culturais e tal, mas no final das contas são seres humanos, né? Isso é uma coisa que o cara sempre acha que parece pra muita gente que é um ser de outro mundo, meu Deus, um estrangeiro que não fala, ele fica olhando assim meio estranho, como se fosse um bicho do zoológico, assim, né? Mas, cara, é uma pessoa normal e o abismo não é tão grande assim. Isso é uma coisa que eu queria falar, cara, porque assim, tem gente que coloca num pedestal, né? As pessoas que é de fora. Mas eu gosto de colocar sempre no mesmo nível, porque eu não acho que eles são superiores a gente em nenhum motivo, nenhum jeito eles são superiores a gente. E mesmo porque, só porque eles são clientes, que eles vão pagar pra gente, só porque eles estão pagando bem, algum motivo assim, não significa que você tem que dizer sim pra tudo que eles pedem. É a mesma coisa como se fosse um cliente brasileiro. Você tem que se colocar no mesmo nível, conversar com eles, porque eles precisam de você tanto quanto você precisa deles. Então, eu já percebi, assim, de alguns amigos que eles ficam assim, com medo de falar alguma coisa que vai aborrecer o cliente, não sei o quê. Mas, cara, você tem os seus direitos de fornecedor da mesma maneira. Não tem por que ficar com medo só porque é de fora. Sim, nisso eu concordo. Até, assim, é legal, porque eu confesso que eu nunca tive, assim, tirando, acho que, relações muito pessoais, os choques, eles nunca aconteceram tanto no ambiente de trabalho, assim. Então, acaba que todo mundo pensa, não é que pensa, mas tem muitas coisas que já são um pouco mais universais e são um pouco mais tranquilas, assim. Então, na hora de você, por exemplo, trabalhar ali, claro, se você vai trabalhar para uma cultura completamente diferente, uma cultura oriental ou alguma coisa que é extremamente mais específica, aí eu acho que sim, é justo esse choque, eu acho que acontece, mas de modo geral, as coisas elas são muito próximas, elas não são tão diferentes, tipo, eu não me sinto tão distante da pessoa que tá na Austrália, acaba sendo até muito próxima, assim. Com certeza, eu concordo. Acho que é bem por aí mesmo, não é? O abismo não é tão grande, né, quando a gente pensa. Tem países que se diferem mais, né, tipo a galera da Ásia e tal, né? Tem costumes diferentes e tal. Mas, a grosso modo, todo mundo, ainda mais hoje, né? Com internet, globalização, a galera escuta as mesmas músicas, vê os mesmos filmes, é tudo muito semelhante, né? Não é tão difícil assim. As referências são muito próximas, as referências culturais também não diferem tanto. Claro, tem as peculiaridades regionais, mas aí você vai tentar entender. Mas isso também eu vejo, por exemplo, tentar atender um cliente do Nordeste ou um cliente do Sul é diferente. Essa é uma questão muito regional e aí faz parte de você estar qualquer cliente. Mas essa coisa do o estrangeiro e tal,
eu não vejo tanto esse choque, assim, eu acho que são muito fáceis, como a gente. Com certeza, é isso aí. Vamos nos encaminhar aí pra rodada final. Andressa, aproveitar que tu tá falando, se quiser amarrar mais, falar alguma coisa que tu deixou de fora, que tu gostaria de mencionar, e também pode deixar já os teus links aí pro pessoal te seguir nas redes sociais. E lembrando que a Andressa passou um tempo lá em Barcelona, escreveu aqui pra nós um baita post, né, como é morar em Barcelona lá. Quem quiser saber mais sobre a cidade, eu vou deixar o link aqui na descrição do post pra você que tá nos ouvindo poder buscar mais informações sobre Barcelona e conhecer um pouco mais de como foi essa passagem da Andressa por lá. Andressa, tudo contigo. Ok, então, acho que pra finalizar, eu acho que o legal, assim, quando a gente tá falando de carreira internacional, é se joga, não tenha medo de não estar falando direito ou a língua inglês ou espanhol, ou a língua que seja. O importante é se fazer entender e fazer o trabalho bem feito. Indicação sempre funciona, então, se você fizer um trabalho bem feito, vai acabar te chamando outros trabalhos. Então, também isso eu acho que é a melhor cartão de visita e a melhor forma de divulgação sempre. Faça o seu trabalho bem feito, se foque em um cliente primeiro e depois vai desenvolvendo isso. Acho que é a minha melhor dica. Vou deixar os meus links. Então, o meu site é www.andressameisner e o meu Instagram também é andressameisner, @andressameisner. E também tem o Behance, que é andressapm. Então, sigam aí meu trabalho. Estamos aí. Muito obrigada por me chamar para participar, Henrique. Eu que agradeço. Tati já é velha de guerra aqui do podcast, mas nunca custa deixar os links aí pra galera conhecer mais, pra quem sabe te pilhar aí a deixar o teu Instagram mais atualizadinho. Que tal, hein, Tati? Né? Ai, é verdade, eu preciso fazer isso. Então, na verdade, eu só queria dar uma dica do Upwork, que as reviews são muito importantes no Upwork. Então, se você é novo lá e você não fez nenhum job, vale a pena você pegar um serviço que não vai te pagar tão bem, que vai ser uma coisa mais só pela experiência, porque se você for um bom fornecedor, você vai receber uma avaliação do seu cliente, ele vai deixar um comentário lá, e se você tiver um comentário, ele já abre portas para todos os próximos jobs que você for pegar, e quanto mais, melhor, porque é assim que funciona para mim, tanto que eu sou top rated lá no Upwork. Tem uma estrelinha lá do lado do meu nome, eu fico super orgulhosa de mim mesma por causa disso. E isso, quando você é top rated, você aparece primeiro para os clientes, nas propostas que você manda, aparece primeiro para os clientes, e você às vezes recebe alguns bônus, você recebe tipo desconto de taxa, coisas assim. Então, eu só queria dar essa dica do Upwork, e esse negócio de indicação também funciona para clientes de fora, porque que nem eu falei, eu tenho 2 clientes do Alasca, né? Um foi pelo Upwork, a outra ele me indicou para ela, entendeu? Foi o cliente que me indicou para ela, e eu não fiz pelo Upwork, fiz tudo por e-mail. Então, funciona isso também. E sei lá, cara, tipo, eu acho o máximo trabalhar com gente de fora. Eu sou uma pessoa muito globalizada, eu acho que isso influencia também. Mas, cara, vai fundo, não tem medo. Se você não fala inglês direito, não tem problema. O importante é que você faça o serviço direito e que você consiga se comunicar o suficiente com o cliente, né? Agora, já que eu tô aqui deixando meus links, deixa eu fazer um jabazinho, que eu tô começando um projeto que se chama Não Faço Fiado, que é um blog sobre finanças para quem é de humanas. Então, acessem nãofaçofiado.com, deixe seu e-mail lá que, olha, até mês que vem ele já vai estar no ar. Esse é um blog ilustrado, tem tirinha, já tem Instagram também, pode pesquisar lá, @nãofacofiado, né? Sem tio e sem cedilha. E eu vou focar mais em pessoas de humanas, eu quero que seja uma coisa mais leve, mais engraçada, explicar as coisas de maneira bem simples, para as pessoas pararem de ter preguiça de querer ter dinheiro, porque as pessoas, às vezes, elas não têm dinheiro por pura preguiça mesmo. Acessem lá no façofiado.com, e o meu site é tatihart.com, é o meu portfólio, e também o Instagram, que é @tatihart. E obrigada pelo convite, viu, Henrique? Sempre gosto de participar dos podcasts. Ó, que legal, bacana. E esse então foi o episódio número 38 do podcast do Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você já pensou em trabalhar para clientes de fora do Brasil? Ou já trabalha com clientes gringos? Conta pra gente lá nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí.
Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @Liga o Aparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Colaborando com 5 por mês você tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook e outras regalias. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/Seja da Liga. Lembrando que todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e até mais! Eu já comentei, acho que lá na fanpage do Aparelho Elétrico, até se você não tá na nossa fanpage, vai pra lá, aparelhoelétrico.com/. Ai, não, na verdade não faz sentido nenhum o que eu tô falando, deixa. Tem aquela questão do invoice até que a gente tava falando no office, né? Sim. No home office, é home office. A gente tava falando no off, né? E a Tati, o que tu tem pra nos ajudar a respeito aí, Tati? Peraí. Só um pouquinho. Achei que tinha entrado bem aqui.